Oi, gente! Que bom ter vocês aqui conosco para mais um episódio do podcast Deus Ouve Elas. Eu sou a Cat Lopes. Eu, Luzane Winter. Jéssica Machado. E Lana Carvalho. E juntas vamos dar continuidade à nossa série sobre as orações de mulheres na Bíblia. Antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, meninas, nós queremos agradecer a sua companhia. Você que se une a nós através dos canais do Pão Diário, pelo YouTube, pelo Instagram, Spotify, o que mais? Deezer, Google Podcasts, tem o nosso Deus Ouve Elas também no YouTube. Pelo nosso site. Muito obrigada pela sua companhia. Tem muitas pessoas que conhecem o Ministério Pão Diário apenas pelo tradicional devocional. E se você é uma delas, eu quero te fazer um convite bem especial. Acesse lá ministeriospondiario.org para conhecer mais sobre a nossa instituição, sobre os projetos. Você também vai ter acesso a diversos conteúdos, a podcast, estudos bíblicos, a Rádio Pão Diário. Tem muita gente que não sabe que nós temos uma rádio e ela é muito legal. E você acessando ao site de publicações pãodiario.com.br, você conhecerá todos os produtos que a gente fala aqui, os livros devocionais, todos que estão disponíveis aí a você. Enfim, meninas, pois bem, voltando aqui à nossa temática do nosso podcast, nós já falamos sobre a oração de Ana, de Esther, e hoje vamos falar de outra mulher incrível. Eu acho que provavelmente a mais conhecida, principalmente porque é nada mais, nada menos que a mãe de Jesus. Estamos falando de Maria. Maria. Let's go? Let's go. Maria, tu sabias que o teu bebê... Só isso. Me pediram, gente, para cantar. Só por isso, tá bom? Só por isso. Como mãe de Jesus, ela aparece aí nos cenários de outras religiões e é chamada por diversos nomes. Nós aqui, por sermos cristãs protestantes, nós vamos focar na sua trajetória contada na Bíblia através dessa ótica. Nós sabemos que há uma grande diversidade aí nas crenças, nas práticas e nas tradições voltadas a Maria, mas eu acho bem importante nós ressaltarmos que esse ponto de vista no protestantismo não menospreza ou desdém a mulher que ela foi. Bem pelo contrário, né, meninas? Nós sabemos que ser a escolhida de Deus para dar à luz ao seu filho a faz uma mulher muito especial. E nesse ponto, aqui a gente tem um outro exemplo daquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Algo que Deus ama fazer, que é usar pessoas. E Ele usa Maria. Da mesma forma como nós, ela é uma recebedora dessa graça divina, justamente por Deus encontrar nela um coração disponível. Essa é uma das primeiras características de Maria que nos chama a atenção. Falando um pouquinho sobre quem foi Maria e esse panorama geral da sua vida, acho que todas as nossas ouvintes já conhecem aquele resumo, porque sempre é contado em todo o Natal. A Maria sempre aparece no Natal. E no Dia das Mães. E no Dia das Mães. A Bíblia nos conta poucas coisas sobre ela, de fato, a história e principalmente a biografia dela, mas nós sabemos que foi uma jovem virgem que vivia lá em Nazaré da Galileia, foi noiva de um carpinteiro chamado José, e é amplamente aceito aí nas questões teológicas que ambos eram da linhagem de Davi. Maria era aquela típica jovem judia palestina, então isso já nos traz um pouco desse panorama do que ela vivia, né? Dentro daqueles usos e costumes, dentro daquelas tradições onde não se valorizava as mulheres socialmente, não tinha direito a voto, a mulher era vista, né, para gerar filhos, e esse contexto que a gente já vem falando aqui, porque é muito parecido com Sara, com Ana, que nós comentamos bastante aqui, e ela chama a atenção de Deus. E uma das coisas que eu fiquei pensando assim, né? O que faz com que Deus olhe para a terra e faz com que ele perceba ela, né? Que ele escolha ela. E aqui eu me lembro também de outros personagens bíblicos, de outras pessoas na história bíblica, como Noé, que Deus olha para a humanidade e encontra um, né? Talvez esse seja o cenário. Deus olhou e encontrou Maria. E desde então ela é essa mulher agraciada entre as mulheres. Eu acredito que um aspecto bem interessante quando a gente fala
Até mesmo quando se a gente pega o texto bíblico, né, que narra, assim, quando Gabriel chega para Maria e o que ele fala, assim, ele diz: "Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você". Eu acredito que, dentro dessa sociedade onde era basicamente patriarcal, onde a mulher dependia do pai, depois quando se casava do marido e quando se porventura ficasse viúva, ela ficava à mercê nessa sociedade. Então, onde a gente vê que existia essa posição eh, inferiorizada, né, em relação a mulheres e coisa e tal, embora a maternidade chegasse a dar um certo status de abençoada. Então, tudo indica, até depois que Jesus nasce, pela oferta que José e Maria oferecem no templo, de que realmente eles não tinham posses. Assim, já pensando no nascimento, a gente sabe que não tinha posse mesmo. E ainda assim, dentro, se a gente pode conjecturar, carpinteiro, trabalhadores, de repente, ela ali na agricultura ou no fiar, né, assim, para fazer tecidos e roupas, e você conjecturando essa cultura de época de um vilarejo, Nazaré, né, que realmente era um local bem, bem pequeno, assim, e de repente você recebe essa visita celeste diante de você e diz: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. E aqui, na minha tradução, ele fala assim, que a Maria, confusa, tentou imaginar o que ele estava dizendo, porque ela não estava entendendo nada até então. Que negócio é esse de alegrar, né, eles estavam debaixo de um regime romano, tendo que pagar tributos, né, tendo a liberdade cerceada de N maneiras, e ela falou assim, como alegrar-me nisso? E tem Né? uma versão que fala alegra-te muito favorecida. Né? Então, não é realmente de se admirar de que ela tenha ficado confusa e falou assim, mas espera aí, mas eu vou me alegrar com o quê? Me fala aí, me fala aí. E ele diz assim, então não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Eu não tô, né, tipo assim, ó, ninguém vai punir você, tá? Você não fez nada de errado, tá? Se acalma aí, simplesmente porque você encontrou favor diante de Deus. E daí ele conta, né, que ela ficara grávida e coisa e tal. E, obviamente, eu acho o diálogo assim, gente, quando a gente está falando desse aspecto de Deus nos ouvir, e ela está diante de um representante de Deus ali, Gabriel, e ele fala assim, o diálogo que se trava é algo tremendo, porque você vê assim uma certa liberdade que, se você volta para os tempos bíblicos, até mesmo nos tempos de Moisés, ali depois que se é construído o tabernáculo e coisa e tal, que se aproximar de Deus, o povo temia se aproximar diante de Deus sem um representante, como foi Moisés e depois a classe dos levitas, dos sacerdotes ali. E, de repente, você vê, Lucas, a gente está narrando aqui, que um anjo se apresenta e trava um diálogo com Maria, e Maria, assim, ok, a gente pode falar assim, né, confusa, com certo receio, tanto que ele fala não tenha medo, e ela começa a conversar à medida que ele anuncia para ela, e ela fala assim, mas como isso se dará? Né? Assim, como isso se dará? E ela diz, coloca as razões dela diante desse ser celestial, e o anjo responde a ela de uma maneira também assim. Eu acho fantástico quando a gente se põe, trazendo para os nossos dias, essa coisa de se apresentar diante de Deus, falar com Ele nessa nossa espontaneidade, nessa nossa naturalidade, com todas as nossas questões, assim, ó, né? E Ele nos ouvir. E esse anjo está ouvindo, e ele diz assim, que ele responde, depois que o anjo responde para ela, ele diz assim, pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus.
E simplesmente a resposta de Maria. A resposta de Maria. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. Lucas 1:38. É isso. Então, é uma coisa assim, novamente ressaltando, você pode imaginar para uma cultura que basta ler o Velho Testamento, que as tradições mantidas. Se você pega a lei levítica, que o fato de uma mulher ser encontrada grávida, sem estar casada, embora comprometida com José, o que isso acarretaria, que ela poderia sofrer a pena capital. E quando, então, José ouve a respeito, ele, para preservá-la, ele vai fugir e Deus vai e dá uma visão para ele também, e o anjo fala para ele. O que eu acho tremendo nisso é essa orquestração de Deus para os pais terrenos de Jesus. Porque Jesus ele precisava ser judeu para que a profecia se cumprisse. Então, só é judeu quem nasce de mãe judia. O pai não precisa ser judeu. Assim, só é reconhecido judeu se a mãe for judia. É tanto que em casamentos mistos de pais judeus com mães de outras nacionalidades, ele tem que passar por um processo de conversão, porque ele não é reconhecido. Então, você vê... gente, eu estou empolgada aqui, porque eu achei isso tão tremendo, porque me fez lembrar do Éden. Assim, quando o primeiro casal peca, e uma das coisas que Deus fala para a mulher é que da semente da mulher nasceria um que esmagaria, que Satanás realmente lhe feriria o calcanhar, mas que esse que seria descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. Isso me fez voltar exatamente nessa conexão que você pega Eva e Maria quando a Bíblia fala do primeiro e do segundo Adão, né? Que traria esse aspecto assim da redenção. Gente, e realmente eu acho muito, muito lindo quando você para pensar que Deus escolheu vir ao mundo através de uma mulher. Quando, novamente, retomando, quando você pensa nessa sociedade que, assim, desvalorizava a mulher, você vai ver que isso é mais uma tradição humana do que divina. Porque o que Deus faz aqui lá desde o Éden, quando ele dá essa promessa e ele cumpre Maria, ele está dizendo assim, você tem muito valor para mim. Né? E isso também está até na fala de Gabriel, muito favorecida, o Senhor é por você. Então, esse revestir do Senhor, esse cobrir do Senhor, ou seja, se ele está falando, dá para encarar, porque eu sei que é ele quem vai cumprir. Então, quando você pensa nessa magnitude da ação de Deus em prol da humanidade, mas também através da mulher, você vê assim que realmente a que posição Deus está trazendo essa mulher em amor. Para mim, isso realmente é fantástico, me deparar novamente com essa realidade ao parar um pouquinho para assim, refletir sobre a escolha de Maria. Porque ali ela fez uma escolha que aconteça comigo. Né? Como ela diz assim, tudo que foi dito a meu respeito. Eu acho fantástico. E antes de falar sobre o que a Maria nos ensina com essa resposta dela, eu também achei muito interessante, né, que fazendo a nossa pesquisa sobre Maria, além daquilo que a gente aprende na igreja, eu também me deparei com essa surpresa de que eles reconhecem ela como descendente da linhagem de Davi. E justamente por eles terem esse contexto onde a mulher não era valorizada, a árvore genealógica ela é desenhada, ela é escrita a partir do homem. Então, então aqui é mais uma prova, né, que Maria, que era a judia, por conta registro. Isso, por conta desses registros.
A genealogia. E fui parar lá também, né? O quanto Deus não deixa pontas soltas. Ele não vai... Você não vai encontrar... você não vai encontrar mentiras, você não vai encontrar planos frustrados na Bíblia. Tudo está no seu devido lugar, no devido tempo, do jeitinho planejado por Deus. E é incrível quando a gente olha para o cenário, sai do micro e vai para o macro, né? Eu fico imaginando a gente assim, só com uma pontinha do mapa. E de repente você vê o mapa mundi. Eu acho que é mais ou menos essa visão, né? Deus lá de cima, ele olha o tudo. O antes, o depois e ainda o porvir. E a eternidade. Então, isso assim, né? E conforme a gente vai descobrindo, de fato, isso nos encanta. Não só a respeito de Deus, mas o quanto nos revela que quando Deus tem algo para fazer, ele vai cumprir. Sim. Pode ir, Lu. Não, só assim, dando um adendo, né, que eu fiz até uma anotação, assim, porque nessas reflexões, né, que quando eu estava pensando também a respeito de José nesse episódio, e que ele foi eu diria assim, fundamental também para que Maria pudesse encarar e você vê o cuidado de Deus de não deixá-la sozinha nesse momento, porque ele, como homem na sociedade, ele fez aquele papel de guardião de Maria, assim, humanamente falando. Então, e foi muito interessante, porque na hora me veio um pensamento. Deus lhe trouxe um auxiliador idôneo. Verdade. Idôneo, um auxiliador idôneo, ou seja, aquele que era adequado, aquele que convém, né, que foi assim, para esse momento dentro do plano de Deus, que tinha a ver com o resgate da humanidade. Para mim isso é fantástico, realmente fantástico. Não é só a escolha de Maria, mas a escolha de José. Exatamente. Todo o contexto, né? Isso. E eu fiquei pensando... E essa era uma questão que eu tinha dúvida e até um ponto, assim, de receio. Tipo, isso aqui... Achava meio estranho, assim. Acho que muito pela minha geração, né? Tipo, anos quase 2000 e pra frente, essa questão de machismo é muito forte e tal. Então, para mim, é uma luta constante para eu sempre ter na minha cabeça, quando vem esses momentos de pensamentos impulsos, tipo, isso é machismo, não sei o que e tal, que é muito da minha geração, mais, né, talvez do que outras. Eu tenho muito sempre falar aquele, tipo, calma, mas o que é realmente pode ser na questão social, o que pode ser exagero, o que é bíblico, o que é de Deus, o que é a verdade de Deus, não que as pessoas colocam opinião e tudo mais. Então, eu sei que essa é uma luta que eu tenho, assim, provavelmente por conta da geração também. E daí eu tava lendo, né, eu já sabia que quem é descendente de Davi e de Abraão é José, não Maria. E daí até hoje, assim, olhando de novo, eu falei, gente, mas veio aquele ruim, assim, um pouquinho no coração, sabe? Mas tá, a promessa de Deus, tudo que seria descendente de Davi, de Abraão e tudo mais. E o José nem é pai dele. Só contou que é descendente porque é o marido de Maria, mas Maria nem faz parte da... Sabe, na minha cabeça veio na hora, Maria nem faz parte da história. E aí, agora, vendo toda essa explicação, né, você, eu falei você, que eu tô olhando pra Cat aqui, ela tá sentada na minha frente, mas que a Cat e a Lô trouxeram, me arrepiou, eu tô arrepiada, assim, porque é uma coisa que eu não tinha ideia, e como isso é grande e impactante. Eu tô com vontade de chorar. Então, mas é porque é muito comum, né? Essas distorções bíblicas e essas questões teológicas. Porque, principalmente na igreja, as pessoas elas já olham já tentando achar defeito. Então, é muito comum as pessoas olharem as passagens bíblicas e não tirarem o contexto, e não tirarem nada disso. Só simplesmente jogam informação, porque era machista. Porque olha essa declaração, olha esta frase. Enquanto Deus, Jesus, Espírito Santo, enfim, não há diferença.
né? Deus, ele não tem esse olhar de desdém ou de menor para o homem ou para a mulher. Ele usa ambos no decorrer da história, do novo ao velho, do velho ao Novo Testamento. Você tem homens e mulheres sendo usados por Deus. No episódio passado, nós falamos sobre Esther, um dos livros que nem é tão comentado nos púlpitos das igrejas, porque ainda olham para ele como se fosse um romance. E olha o quanto Esther tem a nos ensinar, ao cargo que ela chegou, né, a posição que ela chegou. E se nós olharmos, independente de homens e mulheres, o que a gente encontra em comum neles é sempre esse coração disposto, esse coração voltado a Deus. Eu passando por Ana, Esther e hoje Maria, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque Maria, nessa resposta ao anjo, que exemplo de humildade, que exemplo de fé e que exemplo de santificação. Porque a humildade em ali já reconhecer essa tamanha dignidade, essa soberania de Deus, esse desejo de Deus, porque ali ela já poderia falar, não, eu não quero isso para nós, deve ser B.O. na minha vida. Ela reconhece, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim. E não sai anunciando. Então, ela crê num contexto onde eles são ensinados que só vai ter acesso antes do véu, nem passava o véu no templo, né? Somente ao sumo sacerdote, e de repente ela está diretamente ligada ao ser divino, conversando com ele e acertando todos os detalhes. Gente, quantas pessoas, né? Vamos colocar assim, né? Vamos começar por mim, vamos apontar o dedo para, né? Assim, a começar por mim. E o impulso de você sair dizendo que agora, deixa eu já fundar minha igreja agora aqui, porque eu falei com o anjo. Eu falei, quem é o sumo sacerdote? Deixa eu abrir o meu templo. Já deixa eu... E ela não sai anunciando, ela não sai com o coração orgulhoso, mas ela se retira. E só nesse cenário, só em poucas linhas, né, que fala sobre questão aí de 2, 3 versículos, né? A gente tem esse exemplo de humildade, do quanto ela já reconhece Deus, de fé, de crer em Deus, né, de crer na mensagem, de que de fato era um anjo, e de santificação, porque ela busca se retirar. A Bíblia discorre ali a partir do 38, que então ela se retira, é isso? Deixa eu abrir a minha aqui. Do 39. Do 39 em diante. Então, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa de Judeia. Então, lá ela vai ter todo aquele encontro com Isabel, né, com a situação lá com Zacarias, etc. E você vê assim, deixa então eu me resguardar, não apenas de uma ótica de estou fugindo porque as pessoas vão me interpretar mal, mas de se retirar, de se resguardar, de se preparar. De se preparar. Eu acho que quando a Bíblia traz essa... E Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região. Então, eu não vejo aqui apenas esse fugir das acusações e da tempestade ali social que ela poderia viver. Mas, de fato, de se preparar para ser a mãe de Jesus. Uma questão assim que me chamou a atenção é que muitas vezes a gente olha para esses personagens principais da Bíblia como, né, nossa, elas cumpriram o chamado e acabam, às vezes, se tornando metas impossíveis de se alcançar, né, na nossa cabeça. A gente quer, tipo, é uma personagem perfeita e tudo mais. E um traço também de humanidade da Maria que eu achei muito interessante foi mesmo quando ela pergunta para o anjo, né, mas como isso vai acontecer? Diferente de outras personagens, por exemplo, de Sara, que a gente vai falar no próximo episódio, que vem a dúvida. Spoiler. A gente sempre dá algum spoilerzinho, né? Faz parte. Assim, vem naturalmente a dúvida, né? A nossa dúvida humana, a nossa dificuldade humana de entender o contexto. Mas a partir do momento, né, que o anjo reafirma, né, confirma o que Deus vai fazer na vida dela e ela crê, eu acho que esse é um exemplo sensacional, assim, como a Cat, né, já falou, da fé mesmo, porque ela não deixou de ter essa dúvida humana que nós sempre temos, mas ela é a prova viva de que essa dúvida pode ser transformada em fé,
se a gente olhar para Deus e tudo mais. Então, é um aspecto, assim, uma característica dela que eu também achei muito legal. Quando, né, a Lô e tanto a Cat também comentam sobre a escolha, né, de Maria e José, pensar, né, nesse lado do José, que mesmo na hora quando ele foi para fugir, não era para sua autoimagem, mas era para cuidar da imagem de Maria. Para preservar ela. Né? Ele não estava pensando em si, ele estava pensando nela. Então, isso é um fato que realmente Deus escolhe, né? Ele vê o coração e sabe a intenção Caráter de José, do né? homem, né? Falem sobre José em suas igrejas, gente. Ele tem muito a ensinar sobre hombridade para os homens. Com certeza. Mas voltando a Maria, eu vejo nela esse se separar, porque pensa, de repente ela se vê sendo a mãe do Filho de Deus. Então, nós aqui como mulheres, e vocês, mulheres que estão nos ouvindo, vamos tentar agora imaginar isso passando na nossa mente. Eu vou ser a mãe do Filho de Deus. E agora? Como mãe do Filho de Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou criar essa criança? E de repente a gente vê, eu vejo Maria como uma mulher assim, de um coração com muitas aflições, com muita dor, com muito sofrimento, porque como mãe, se o filho cai e rala o joelho, a gente já está ali assoprando, já está, né, mimando, já está cuidando. E aqui a gente tem esse período de transição de Maria, né? Maria, mãe de Jesus, até onde ela cuidou de Jesus, onde ele era 100% dependente desses cuidados dela. A gente pode colocar aí a amamentação. E antes de nós iniciarmos a gravação, a gente até comentava sobre uma parte da letra dessa música Mary Did You Know, né? Que diz assim: Maria, tu sabias que ao beijar o seu bebezinho, beijas a face do próprio Deus? Gente, que profundo isso, né? Que grandioso isso. Porque enquanto as experiências dos personagens bíblicos, eles se deparam com o anjo, Moisés com a luz, né? Ainda que passa, né? Só numa frestinha, porque se a glória de Deus se manifestasse, ele visse mesmo, não ia suportar. E a gente vê outros relatos. Maria está com Jesus no seu colo, com o próprio Deus no seu colo, que amamentou, que cuidou de ferimento quando caiu, que enxugou lágrima, limpou ranho. Então, assim, como mãe, ela viveu todas essas experiências humanas com Jesus. Até que chega um tempo que Jesus já é Jesus, que já está que já inicia com a sua missão. Ali aos 30 anos, né? Aos 12. Pensa, aos 12 anos o menino vai para o templo e não avisa os pais? Mas assim, de sair realmente sim. Né, até os 30 anos, ela teve ali aquela coisa bem presente dele em casa. Exatamente. Mas a gente tem esse breve relato, né, aos 12 anos, essa passagem ali que Jesus vai para o templo. E ali, gente do céu, alguém já perdeu o filho no shopping ou no parque? Vocês vão entender o desespero de Maria procurando Jesus. Provavelmente. Então, assim, é aquele coração de mãe que passa por essa transição para se tornar seguidora, discípula e presenciar toda a trajetória do filho, principalmente vendo Jesus passando por todos esses momentos, tanto grandiosos, né, assim, dos milagres, mas também de muita dor, porque a gente tem aí a via sacra, nós temos a crucificação, nós temos a ascensão, e como que fica, né, essa linha tênue dela, de mãe, mas também uma mulher comum. Eu acredito que ela manteve a postura dela em toda a trajetória, né, sem, obviamente, observando esses aspectos que você trouxe no papel de mãe, mas desde o momento que ela se declarou como serva do Altíssimo, como serva do Senhor, que se cumprisse nela aquilo que havia sido dito. Então, eu acredito que em nenhum momento ela abandonou essa primeira postura
quando ela disse sim ao chamado do Senhor para a vida dela. Então, a despeito assim, de tudo isso que caracterizou a convivência dela em família e com os cuidados com o filho Jesus, ela continuou sendo serva, e isso, obviamente, se revela em vários momentos em que ela aparece, quando os evangelhos narram, quando ela aparece, às vezes quando ela vai visitar Jesus com os irmãos, ou a própria questão do primeiro milagre em Caná da Galileia, que às vezes fala assim, nossa, Jesus foi ríspido com a mãe. Na verdade, não. Ele estava dizendo exatamente que a hora dele ser reconhecido publicamente ainda não havia chegado. E ele responde isso para ela, mas ele atende ao pedido dela e transforma a água em vinho. Né? Então, vou abrir um parênteses aqui, eu não sei quem já assistiu The Chosen. Alguém de vocês aqui? Eu comecei, mas ainda não terminei. Gente, o The Chosen é uma série, a gente às vezes fala tanto de série, né? Às vezes mais jovens aí são super ligados em séries, mas essa série que conta a história de Jesus, eles têm assim, tem a primeira temporada com 8 episódios e também tem a segunda com 8 episódios. E tem uma cena, e tem várias cenas onde a Maria aparece ali nos cuidados, e tem uma cena no segundo episódio, gente, que é de uma delicadeza, ele com a mãe, e ele chama a mãe de Oma, sempre assim, a minha Oma, e você vê assim, ele sempre com muito respeito, com muito carinho, e a atriz que interpreta a Maria, ela assim, o semblante dela demonstra um amor, mas ao mesmo tempo aquela preocupação de mãe, ele já comeu? Mesmo assim no mistério, ele já comeu. Então você vê que essa coisa, apesar, embora a Bíblia não fala, mas dá para conjecturar que mesmo depois que Jesus sai de casa, né, lá com 30 anos e começa o ministério público dele, as interações dela com ele sempre revelava esse cuidado com a humanidade dele. Então, quem não assistiu, eu vou deixar aqui uma dica, gente, realmente assistam The Chosen, porque é algo assim, em termos de produções, se a gente pode chamar cinematográfica, que trazem a vida de Jesus. Para mim, essa é uma das melhores, não é porque não é um longa-metragem, mas como ele está dividido em capítulos, as tiragens, a forma de interação de Jesus com as pessoas, gente, é algo assim que você fica, uau, realmente é de amar esse Jesus, mesmo sendo representado, porque não é ele, mas a forma que a Bíblia é representada ali, as falas de Jesus, a pessoa de Jesus fala assim, realmente não tem como não servir e não amar a esse Cristo. Eu vejo esse cuidado de Jesus para com a Maria novamente na crucificação, onde ele pede para que João cuide dela. Então, realmente, a Bíblia não nos traz muitos detalhes, mas a gente consegue tirar muita informação do pouco que tem. E isso é tão interessante, porque sendo uma mulher tão importante como ela foi, ela nos ensina assim coisas preciosas e que são base para a nossa vida. Aquilo que nós comentamos, humildade, fé e santificação. Mesmo dentro desse cenário de ser a mãe de Jesus e serva de Jesus, Maria, ela sempre sabe qual é o lugar dela e nos ensina isso. Eu acho que, mais uma vez, esse coração disposto, aberto a Deus, humilde. Acho que nessa temporada nós falamos tanto sobre essas mulheres, e eu acho que em todas elas nós encontramos essas características, né? Então, o que eu tiro de lição de todo esse contexto de Maria Senhor, o que o Senhor encontrou no coração dela? O que o Senhor encontrou no coração de Ana? O que o Senhor encontrou no coração de Esther? E eu vejo Deus encontrando sinceridade, encontrando humildade, encontrando disponibilidade, encontrando esse coração de serva mesmo, de saber que mesmo Deus, né, conhecedor de todas as coisas, já sabia
que Maria não ia se engrandecer por ser mãe de Jesus, que Maria não ia confundir as situações lá na frente, né? Que Maria não ia se perder nesse caminho. Quanto isso nos ensina? Nós que somos mães ou né, para aquelas que ainda pretendem ser, a gente sempre pensa no futuro dos nossos filhos, o que eles vão ser e essa coisa de a gente colocar eles assim numa redoma de vidro, né? A gente cuidar de tudo e estar o tempo todo observando e conduzindo, e de fato esse é o nosso papel, de ensinar eles no caminho correto, né? Com integridade, com o caráter de Cristo, mas que vai chegar um tempo que eles vão andar sozinhos, e esse é o nosso maior desafio, e Maria já nos ensina esse desafio, que eles vão andar com as próprias pernas, e aquilo que você ensinou enquanto ele estava sobre os seus cuidados é a base para que ele continue numa vida adulta dentro dessa integridade, dentro desse caráter, dentro desse olhar fixo para Deus. E que no decorrer da vida nós estaremos lá, como intercessoras, principalmente, né? Depois que você se torna mãe, gente, oração se torna uma coisa incessante. Explica. Sabe a expressão orar sem cessar? Você vive isso. E porque há tantos males que estão aí ao derredor, ao derredor, e então a gente, de fato, vê eles crescendo. A minha sogra me traz muito isso de exemplo. O meu esposo veio para Curitiba, ele era de São Paulo, veio para Curitiba com uma proposta de emprego, e eu acho muito interessante porque o meu esposo, ele é filho caçula, então ele só saiu da casa dos pais quando mudou de cidade. E a minha sogra sempre foi aquela mulher assim de servir mesmo, né? Eu acho que também por ter 3 filhos homens, ela já criou nesse mimo todo, né? Nesse jeitinho de servir sempre. E quando ele veio para cá, que ele não sabia cozinhar, eu acho incrível. A minha sogra já fazia, naquela época, há o quê? 12 anos atrás, já fazia chamada de vídeo com ele para ensinar ele a cozinhar. Ou se não fazia ligação, né? No telefone, então agora coloca tanto de água para fazer o feijão, agora deixa cozinhar tanto tempo, agora, sabe? Ia passando as dicas e até que a gente se conheceu, né? Dele nunca mais cozinhou na vida. Cada um com suas habilidades. Cada um. Não, a gente comia fora mesmo, porque eu também. É a necessidade. A Né? necessidade. E como eu vejo, né, essa preocupação dela no início dele, tá ali mesmo de longe, cuidando e sempre ligando. E aqui, gente, eu vou contar algo, tá? Eu não é para vocês darem risada em casa, onde vocês estiverem escutando, tá? Mas a minha sogra, Dona Wanda, ela ligava para o meu esposo para acordar ele para o trabalho. Ai, não era para rir, desculpa. Não é para rir, não, tá? Só internamente. E daí, então, eu fico observando tudo isso, né? Gente, será que um dia eu vou fazer isso com meu filho? Porque o nosso cuidado é tanto, a gente pensa em tantas possibilidades que mesmo eles na vida adulta, a gente continua cuidando dos mesmos detalhes, porque isso faz parte da nossa rotina, que é difícil a gente ir desvencilhando conforme eles vão amadurecendo. E muitas dessas atitudes, elas são piloto automático. E daí eu olho para Maria, e aqui a gente está falando de Jesus, né, gente? Jesus, com os milagres, daqui a pouco começa a perseguição, daqui a pouco vem a prisão, daqui a pouco vem Calvário, né? E é onde fica o coração. E aqui eu estou olhando para Maria como mãe, né? Essa minha ótica aqui para ela. E então, o que Maria, como mãe, nos ensina? A intercessão. Porque não tinha nada do que ela pudesse fazer. Principalmente sabendo que mesmo nesse quadro, nesse cenário de injustiças, porque Jesus era santo, não havia pecado nele, Maria sabia que ele estava cumprindo uma missão. E como se calar diante da injustiça, como se calar diante do sofrimento do filho, então aqui eu vejo assim, intercessão e fé.
que é o que ela nos ensina, porque assim, nós vamos passar por diversas situações que não serão tão intensas como as que ela passou. Mas se Maria, como humana, como mãe de Jesus, teve graça de Deus para suportar tamanhas dores, né? Eu não vejo uma dor só aqui, porque são diversas nesse cenário. Nós também somos capazes. A graça de Deus nos ajuda, nos fortalece. E Maria nos inspira a isso, a buscar a Deus, a colocar em Deus todas as nossas angústias, todo o nosso sofrimento, todas as nossas indagações a respeito do futuro dos nossos filhos. De repente você, mãe, está nos escutando e o seu filho está por caminhos que não foi o que você pensou, que de repente até planejou para eles, mas não desista. Os seus joelhos, as suas lágrimas, a sua oração está sendo ouvida por Deus. E o olhar de Deus está para com vocês. Eles, os nossos filhos, são do Senhor, são herança do Senhor para nós. E Deus vê o nosso cuidado, ouve as nossas orações e cuida. Não vamos desistir dos nossos filhos, independente da idade que eles estão. Que Deus, assim, nos capacite para criarmos eles. Porque eu também aqui fico imaginando Maria, né? Como que eu vou criar Jesus se ele é filho de Deus? E aí, será que ele já nasceu sabendo tudo? O que eu tenho que ensinar para essa criança? Quem vai criar quem? Quem vai criar quem? Mãe, eu já sei disso, mas você esqueceu que eu sou filho de Deus? Né? Os nossos filhos são tão argumentadores, eu fico imaginando Jesus. Então, não desistamos dos nossos filhos, independente da fase que eles estão, que Deus, de fato, nos capacite para orientarmos e educá-los dentro desses princípios, dentro das verdades, que Deus revela a nós e que Jesus deixou, né, para nós, nesse caminho de vida e de vida em abundância. Amém, gente, falei demais. Uma coisa que me chama a atenção também, alguns detalhezinhos de Maria, e ouvindo vocês falarem e tudo mais, das dores de Maria, né? Como a Kate falou, teve diversas dores, e enfim. E quando o anjo, né, traz a notícia para ela, ele fala aqui, né? Será chamado Filho de Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Lógico, hoje a gente entende, né, que esse reinado é um reinado não físico, como era da época. Né? Físico não terreno. Mas eu acho que talvez no primeiro momento o que Maria entendeu também foi o que as pessoas na época estavam entendendo, né? Estavam achando que Jesus iria se tornar o rei da época e tudo mais. Então, eu acho que também esse processo da Maria de entender o final do propósito de Jesus e entender que ele iria sofrer tremendamente, que ele iria morrer e que depois ela não teria mais ele ali, né? Mesmo depois que ele ressuscitou e tudo mais, né? Deu um tempo, ele foi embora, porque talvez na cabeça dela, né? Mesmo ele sendo rei, mas ele vai estar aqui, então eu vou ter minha vida com ele e tudo mais. E ela ver todo o sofrimento que Jesus passou e depois não ter mais ele com ela tão jovem, né? Porque ele com 33 anos, também deve ter sido uma dor muito grande, e a dor dela entender esse processo, né? Quando Jesus foi anunciando que ele iria morrer, então acho que nos últimos anos ali, quando ela foi entendendo qual que era o propósito de Jesus, conforme ele foi falando também, enfim, eu acho que isso deve ter sido muito, muito impactante e tenha trazido muitas dores realmente para Maria, né? Eu vendo assim, tudo que foi falado, né? Porque eu já falei quase nada. Mas e que quando eu estava estudando, eu estava anotando. Na Bíblia de Spurgeon faz, né, suas observações, e ele sempre coloca muito num sentido da nossa própria vida e o que a gente tem feito com ela. E ele cita assim: há uma canção a ser cantada agora pela misericórdia prometida, portanto não deixe que o momento presente perca a canção que lhe é devida. Né? Ali ele menciona com base na canção de Maria, e criando um paralelo, a canção de Maria ela é muito próxima, né, no seu primeiro versículo ali,
com a canção de agradecimento de Ana, né? Porque Maria, na sua canção, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Senhor. E na de Ana, Ana fala: meu coração exulta no Senhor e minha força está exaltada por causa do Senhor. As duas canções são muito similares. E a vida de Maria me mostra que os propósitos de Deus, eles são maiores que os nossos, porque ela realizou algo que ela não pediu. E ela estava aberta, né, a esse ser, justamente por suas qualidades, né, de fé, humildade. Então, tipo, ela estava aberta realmente ao infinitamente mais. Ao infinitamente mais. E a gente volta para a questão da fé e da confiança mesmo, né? Porque até então ela tinha apenas recebido a notícia, aqui ela já estava grávida, né? Quando ela foi visitar a Isabel e tudo mais. Sim. Mas assim, ainda aquela questão social de que o julgamento, as consequências sociais que poderiam ter vindo sobre ela, né? Todos os pensamentos. E Spurgeon até nesse mesmo comentário, mas um pouquinho antes, né? Ele fala que se ela tivesse olhado para a situação com a visão humana, ela poderia ter ficado perturbada, assim, muito fácil, muito preocupada, muito em desespero até, porque, meu Deus, o que vão pensar, né? Vão me apedrejar, enfim. E realmente, né, a gente olha para a fé, para a confiança de Maria como se Deus falou, tá falado, né? O anjo veio, aqui tá tudo certo. Então eu vou agradecer ao meu Senhor, eu vou louvar, eu vou estar com ele, porque ele vai cumprir o propósito. Isso também acho lindo. E uma coisa quando a gente lembra, né, de que um dos aspectos, a gente até comentou no episódio de Ana mesmo, porque que assim, o não ter filhos, o que acarretava na sociedade, é porque diante de todas as promessas, né, assim, entre as mulheres, como eles não sabiam que tempo o Messias viria, assim, eles saberiam que em alguma geração, em algum momento da história do povo, uma mulher daria a luz ao Messias, né? Então essa também isso tem muito a ver, novamente voltando à declaração do anjo, quando ele chama de agraciada, porque dentre todas as mulheres, dentre todo o tempo da história que se decorreu, né, desde o Éden até tudo da história bíblica que a gente foi vindo, até que se chegasse à plenitude dos tempos, realmente para Deus trazer Maria, quer dizer, trazer esse livramento, ele escolheu Maria. Maria para trazer o Messias, né? Ou seja, para o Messias vir ao mundo através dela. E quando a gente pensa isso, aí a gente percebe também, quando você vai para o Cântico de Maria, né, a forma como ela expressa isso de uma maneira assim, e ela entendeu agora todo esse aspecto, porque se você continua lendo, você vai ver que ela cita algumas coisas relacionadas àquilo que foi prometido. Né? Então, o coração dela se alegra em Deus, em quem? Ele fala assim, meu Deus, meu Salvador. Algumas versões trazem, se alegra em Deus, meu Salvador, se referindo ao fruto do seu próprio ventre. Né? Ou seja, identidade de Jesus. Exatamente, né? Reconhecendo quem ela era e a despeito de qualquer coisa que poderia vir, havia esse aspecto da alegria, a despeito de todo o sofrimento que ela imaginava que enfrentaria, como de fato enfrentou, mas a despeito de tudo isso, sabendo a respeito da provisão de Deus para com o seu povo, na qual ela estava incluída, dela ser agraciada por ser, vamos dizer assim, a portadora do Messias, mas a despeito de tudo aquilo que estava implicado nessa situação, dela ainda, assim, realmente de se alegrar no Senhor, exatamente por não olhar as circunstâncias em si, mas olhar simplesmente para Ele, objetivamente para Ele, e entender aquilo que Deus estava realizando também vamos dizer, com o sim que ela deu ao Senhor. E no devocional aqui, Um Ano com as Mulheres da Bíblia, que é aqui do Pão Diário também, eles têm vários devocionais em sequência sobre Maria,
Aí tem aqui de 22 de dezembro, que tem uma parte que é bem essa questão da prontidão de Maria, né? Que fala assim: Maria não tentou desvendar o mistério de um nascimento virginal. Ela não parou para ponderar como isso afetaria a sua vida. Sua reação revela seu coração para fazer a vontade de Deus, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Deus lhe designara uma tarefa especial e isso era tudo o que ela precisava saber naquele momento. Ela não questionou, né? Não, como a gente já falou aqui, não se deslumbrou, ela simplesmente, ok, então é isso que eu vou fazer agora e, né, vamos seguir o propósito de Deus. E eu já falei que eu acho isso lindo várias vezes aqui hoje, mas a história de Maria realmente eu acho muito linda e me comove demais. E se você sai desse ponto da gestação para a crucificação, essa fidelidade de Maria não altera, porque você vê ela junto aos pés de Cristo e fazendo esse salto desse período de gestação, do cântico dela, para a crucificação, você não vê essa alteração de fé, porque você vê essa fidelidade dela a Jesus como filho e como filho de Deus, porque ela não sai dos pés da cruz. Ela permanece lá até que ele venha a falecer de fato. E nós temos um outro livro, gente, que também é de Publicações Pão Diário, que diz A Verdadeira Maria, tá bom? Vocês encontram lá no site de publicações.com, publicaçõespondiario.com.br. Isso. Tem um trechinho que fala assim, a fidelidade na cruz. A presença de Maria na cruz envolveu mais do que o cuidado materno por um filho. Essas mulheres estavam próximas à cruz porque eram discípulas. Aqui eles falam que essas mulheres, porque na cena da crucificação nós temos outras Marias, né? Coincidentemente, outras Marias nessa cena. O que nos choca hoje é que Maria e as outras mulheres, discípulas de Jesus, estavam lá por perto dele, enquanto os discípulos fugiram. Todos eles, exceto o amado discípulo João, filho de Zebedeu e Salomé. Em nossa leitura dos relatos dos evangelhos, é razoável presumir que os discípulos que fugiram estavam fracos na fé, enquanto Maria, o discípulo amado e as outras mulheres permaneceram fiéis. Outras interpretações também são consideradas razoáveis, como a de que os discípulos fugiram porque eles representavam o mesmo tipo de ameaça aos líderes que Jesus, enquanto as mulheres discípulas não. Nessa interpretação, o discípulo amado poderia ser muito jovem para ameaçar as autoridades. Independente dos cenários, né, se elas estavam representando alguma ameaça ou se elas poderiam ser também capturadas porque eram discípulas de Jesus, elas permaneceram lá. Maria permaneceu lá. E não só por ser mãe de Jesus, mas por ser serva de Jesus. Então, a gente tem esse início, meio e fim, né? Com uma fé que não sofre alterações, mas que é fortalecida dia após dia. E talvez, justamente por isso, por saber assim, o que era ser a mãe de Jesus, né? Por ter esse contato com ele de uma forma diferente. E, mas ao mesmo tempo, de ser lembrada por Jesus que ela era serva também, que ele também era o salvador dela. E que precioso isso, né? E eu acho que o que nós podemos trazer disso para os dias de hoje é que ao aceitarmos Jesus como nosso salvador, ele também passa a habitar em nós. Né? Não mais como um neném que vai nascer e 1 Coríntios 6,19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Exatamente. Então, o quanto isso é precioso, porque Jesus, ele nasce em nós e transforma a nossa vida. Então, em tudo a gente consegue, em tudo nós conseguimos tirar exemplo, que não é difícil, né? Nós não estamos falando de coisas impossíveis, nós estamos falando de fé, de fidelidade, de confiança, de humildade e de coração disposto a servir sem orgulho e sem soberba. E é interessante quando a gente ressalta esse aspecto de Maria como discípula de Jesus e seguidora do Cristo, é que no livro de Atos você vai encontrar esse registro de que no momento ali todos eles se reuniam no episódio lá de uma substituição de Judas, como disse, né, que havia desertado assim da questão do apostolado. Quando eles estavam juntos lá, no versículo 14 de Atos 1, diz o seguinte: todos eles se reuniam em oração com um só propósito
acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, você vê que mesmo depois, vamos dizer assim, a trajetória de Maria, o acompanhamento de Maria em relação a Jesus não parou na cruz, não findou, mas deu essa continuidade juntamente com os discípulos, o que, né, e o que nós chamamos até de igreja primitiva, né, quando eles se reuniam para orar, e foi assim também que eles estavam reunidos para orar na casa, que veio o Espírito Santo. Então, a gente vê essa sequência, e também essa consequência das pessoas, desses que andaram com Jesus, que aqui Atos vai registrar, dos 120 que estavam reunidos num só lugar, então, que estavam assim nutrindo e também compartilhando aquilo que eles haviam recebido durante o ministério terreno de Jesus. O que comprova aquilo que que a Lana comentou, que enquanto povo, e bem provavelmente Maria, né, cria em Jesus como esse rei terreno, né, esse rei que eles precisavam, aqui, pós-Pentecoste, em Atos, a gente tem essa certeza de que ela aceita a obra da cruz e ela crê nele como o reino dos céus, né, como Jesus o Salvador, com outro cenário, né, não era apenas aquela necessidade específica daquele momento, mas algo que agora vale para a eternidade, que ela precisava reconhecer e todos nós precisamos reconhecer para alcançarmos essa eternidade com Cristo. Enfim, Maria nos ensinando muito mais, talvez, aquilo que a gente já tenha pensado, né, ou meditado sobre ela, principalmente com esse olhar de uma mulher mais comum também do que a gente imagina. Nós comentamos aqui que ela sempre aparece no Natal, naquela cena, deu a luz e pronto, né? Aonde está Maria? E que nessa conversa aqui preciosa a gente percebe que Maria nos deixou grandes ensinamentos e que esses ensinamentos nós possamos deixá-los anotadinhos aí como um lembrete, porque faz parte da nossa vida cristã, faz parte do nosso caráter cristão. E que essa seja uma das nossas orações. A gente tem aprendido aí com essas mulheres que estão na Bíblia esse caráter cristão. E que a gente possa todo dia incluir em nossas orações Espírito Santo, que eu tenha esse fruto, né? Esse fruto em mim, que eu consiga gerar esse fruto de bondade, de fé, de longanimidade, de humildade e todos os outros. Que bom que você esteve conosco até agora. E tem algo que a gente sempre comenta aqui, né? O que será que o pessoal está achando? Então, por favor, compartilhe conosco se essas nossas conversas têm edificado a sua vida, se de repente já tem algum testemunho, alguma sugestão também de pauta para nós, o que de repente você gostaria de saber mais. Comenta lá no nosso Instagram. Comentem lá no Instagram, no YouTube também dá para comentar, sim, né? Sim. Então, gente, vamos lá contar para a gente, tá bom? É sempre um prazer a gente se reunir aqui para conversar. E na hora que a gente para pensar onde essas nossas conversas podem chegar, a gente sempre pede, né, para que o Espírito Santo conduza todas as coisas, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Que ela possa encontrar aí no seu coração um terreno fértil e que, de fato, dê frutos e gere transformação, porque essa é a nossa missão aqui no Ministério Espondiário, né? Tornar a palavra de Deus acessível e compreensível a todos. E a gente, de fato, espera que essa missão esteja sendo cumprida. Nós também temos vários testemunhos por e-mail, né? Então, se você quer compartilhar um testemunho maior, ou um pouco mais privado, mas para a gente ficar sabendo mesmo, você pode mandar um e-mail para Brasil, com S mesmo, @pandiario.org. Coloque lá os cuidados de Deus, ouve elas, que nós vamos ler aqui. Se você autorizar, né, de repente a gente trazer esses feedbacks ao final das nossas temporadas, será um grande privilégio para nós. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Tchau!